eu que percebi um negócio interessante aqui na lista que foi divulgada das maiores torcidas, né? Flamengo gigantesco, colossal, né? A lista das maiores torcidas do Brasil, Flamengo com 22%. Mas só eu que percebi um detalhe aqui, bem curioso, porque eu percebi que o Vasco perdeu muita torcida e que o Palmeiras colocaram eles em terceiro lugar, com 7%. Só que a gente não percebe o Palmeiras com essa torcida toda. Eu vou tirar o clubismo de lado, mas a gente percebe o Vasco com mais torcida que eles. Corinthians, ok, e acho que também não tem isso tudo, 14%. Flamengo tem 22%. Mas eu acho que o Flamengo tem mais do que 3 vezes o Palmeiras, umas 4 ou 5 vezes. E o Vasco eu ainda vejo muito maior que o Palmeiras. Torcida, tá, gente? Torcida. Agora, um fato importante da gente trazer, olha só. O Flamengo tem mais torcida que Corinthians e Palmeiras juntos. E olha que São Paulo é a cidade assim, mais populosa e tal. Então, Flamengo com 22%, Corinthians e Palmeiras juntos tem 21%. Ainda tem menos torcida que o Flamengo. Se você juntar Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro e Vasco, não dá o Flamengo. Que loucura, né? Pessoal que fala que a seleção brasileira é 2%. Então, se você juntar seleção brasileira, São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro e Vasco, ainda fica atrás do Flamengo. Que loucura, né, meus amigos? O Flamengo é impressionante. Mas eu ainda assim acho que a do Vasco, 3% aqui, fora do G5, eu acho que o Vasco é maior do que a do Palmeiras. Não sei o que vocês pensam. É maior que a do São Paulo também, tá? É maior que a do São Paulo. Acho que a do Corinthians tem uns 12%, 11%. Flamengo tem 25% a 30%. E ali o Vasco seria o terceiro colocado com uns 8%. Palmeiras 5%. São Paulo 4%. E aí assim vai, tá? Aqui embaixo Botafogo com 1%. Fluminense com 2%. Normal. Mas essa é a impressão que eu tenho. Tá? E achei interessante isso, você vê que o Flamengo tem mais torcida que alguns juntos. Almada, o pessoal tá falando Almada, ESPN, River. Estão dizendo que na ESPN, que a ESPN falou, não, aqui ó, quem trouxe o sim, o Flamengo tem o sim de Almada e busca acerto com o Atlético, foi a própria ESPN. Como é que fica isso? Olha aí, a própria ESPN. Flamengo tem o sim de Almada e busca acerto com o Atlético para fechar negócio. Aí, Boto abre o jogo sobre Almada, é sincerão sobre Lorândia, foi com a gente, inclusive. Falou do negócio do Almada, disse que não tinha nada fechado, o Boto, pra gente. Flamengo prioriza convencer Almada. Não tem nada aqui, né, cravando o Almada no River. Eles estão falando que o River entrou no negócio de novo e que voltou a ter chance. Só que, meus amigos, o cara torce pro Boca Juniors. Eu estava vendo o Família da Nação falar, falou muito bem, o Fábio Barcelos. O cara, a família dele é toda Boca. Vai querer tanto jogar no River assim? Se a proposta for parecida, eu tenho certeza que ele vai preferir o Flamengo, a não ser que seja maluco. Mas, já falei, fonte ligada à diretoria do Flamengo insiste que o negócio está encaminhado com o Flamengo. E que até segunda-feira vão resolver tudo. Tá? Aí, a gente tem aqui, olha só, o Ângelo, tá? Furtado, jornalista, tem trazido muitas informações importantes, trazendo aqui o seguinte: o Flamengo segue confiante na contratação de Thiago Almada. Todas as exigências feitas pelo staff do jogador, assim como as do clube, do Atlético, já foram negociadas. Eu não sei se o Flamengo já negociou com o Atlético não, viu, Ângelo? Mas eu sei que estava superando etapas aí, tá? Com o jogador. Segundo uma fonte ligada ao Flamengo, está tudo encaminhado com o Thiago Almada e Rubro Negro, restando apenas os últimos detalhes para que a transferência seja concluída com o Atlético. Então, você já teria... Vamos esperar. Não crava nada. Esquece isso, negócio de cravar, que já fechou. Está superando etapas. O Flamengo quer resolver isso até segunda-feira. Expectativa nos bastidores é que o desfecho da negociação aconteça nos próximos dias, deixando o argentino cada vez mais próximo de vestir o manto salgado. Eles dizem que querem resolver até segunda. Isso é o que fonte ligada à diretoria do Flamengo garantiu, que quer resolver até segunda. Tá? Eles querem resolver até segunda.
Venda do Rian Roberto ameniza contas, mas o Flamengo fecha o semestre com um déficit considerado pequeno, tá? Investimento recorde no Paquetá e tudo mais. Então, olha só, o balanço financeiro do segundo trimestre de 2026 mostra que o Flamengo fechou o primeiro semestre com um déficit de 33,8 milhões de reais. Tá? Internamente, eles consideram isso um valor tranquilo de déficit, já que o Flamengo teve lucro nos outros, teve superávit nos outros anos, e o Flamengo investiu aí quase $500 mil em contratações, e aí eles entendem que os ativos aumentaram e tem a questão das vendas que ainda podem acontecer e o Flamengo vai recuperar esse déficit. Tá? Então, há um entendimento, sinal de alerta ligado, foi o que me passaram, sinal de alerta ligado porque foi eliminado da Copa do Brasil e só ali podia ganhar muito dinheiro, que era a maior premiação do futebol brasileiro, principalmente avançando, chegando longe, e o Flamengo agora tem uma obrigação de chegar longe na Libertadores, né, de, se possível, ganhar novamente a Libertadores e também ficar bem posicionado no Brasileiro, ganhar o Brasileiro. Né? O ideal é ganhar o Brasileiro. Então o Flamengo precisa de premiações, principalmente por causa dessa eliminação na Copa do Brasil. Então esse déficit aí, o que me passaram não foi só pela contratação do Paquetá, foi pela eliminação também, né, de Copa do Brasil, você não poder contar com isso na frente e tal, senão você estaria mais tranquilo. Mas o clube registrou um superávit de 30,1 milhões no segundo trimestre e aumentou sua receita. Ou seja, o Flamengo tem um déficit de 33,8 total no semestre, mas no segundo trimestre já aumentou, já conseguiu ter um superávit. Então, isso já significa que no decorrer do ano o Flamengo terá superávit, tá? Ainda tem algumas vendas previstas, como pode vender algum garoto, um Alacian, um Lohan, a gente não sabe. Mas o Flamengo está aberto a essas vendas, né? O Carrascal, mas o elenco principal mesmo, tirando o Carrascal, o Flamengo não quer negociar. Tá? Então, o Flamengo foram destinados 495 milhões para aquisições, impulsionados aí principalmente pela contratação de Lucas Paquetá. Tá certo? A operação alcançou 315,7 milhões, tá? Considerando o valor da transferência e todos os encargos envolvidos na negociação, os valores que já foram pagos pelo Flamengo. Tá? O clube também movimentou, né, o mercado com vendas de atletas, renderam 106,9 milhões de reais. Tá? Rian Roberto ajudou aí essa conta a não ser um déficit pesado, então o Flamengo está tranquilo, está tudo controlado, tá? Conseguiu ter um déficit menor do que a maioria dos clubes do Brasil. O do Palmeiras é quase 70 milhões, né, que são os que mais contratam, Flamengo e Palmeiras. O déficit deles, mesmo sem contratar um Paquetá, contratou áreas e tal, quase 70 milhões. O do Flamengo ficou nos 33, mas já teve superávit no segundo trimestre. Então, no contexto geral do ano, o Flamengo terá superávit. Tá? Essa é a expectativa. Tá certo? Por fim, o endividamento operacional líquido também apresentou redução significativa. Enquanto o pessoal vai trazer para você a notícia, olha, a dívida do Flamengo aumentou, está com déficit. Eu trago para você aqui a realidade. Tá? O Flamengo informou possuir 128 milhões de reais em caixa livre consolidado, sendo 89,8 milhões administrados diretamente pelo clube e o restante vinculado à Fla-Flu Serviços S.A., empresa responsável pelo Maracanã. Maracanã dando lucro e dinheiro na conta. Flamengo e Fluminense com dinheiro em conta. Endividamento operacional líquido também representou redução significativa, caindo para 280,2 milhões, uma diminuição de 207,9 milhões de reais em relação ao primeiro trimestre. Olha que loucura, tá? Impressionante, tá? Endividamento líquido. Eu não entendo muito bem disso, mas a questão de endividamento diminuindo, para mim, já mostra que o Flamengo está no caminho certo e que não há preocupação. Agora, vamos falar da questão do Thiago Almada. Eu só queria trazer aqui um desabafo, tá? Com relação à questão do Mundial de Clubes, aquele de 2023. Muita gente fala, 2023, que o Flamengo não ganhou e tudo mais. E a gente teve uma eliminação na fase de semifinal para o Al Hilal, o mesmo Al Hilal que a gente ganhou em 2019. E o Marcos Braz falou sobre essa eliminação e acabou revelando que o Flamengo foi roubado
operado por um árbitro que ele chama de ladrão e vagabundo. Olha só. Vagabundo e foi para operar o Flamengo. Olha só. Vagabundo e foi para operar o Flamengo. Onde o Flamengo pode chegar esportivamente é uma hora ser campeão do mundo. Bateu na trave nos pênaltis. Sim, e a gente perdeu na prorrogação. Eu, como dirigente... Aí, Basticast entrevistando o Braz e ele falando que ele acredita que o Flamengo está perto de chegar na conquista do Mundial. Bateu na trave 2 vezes, uma prorrogação com ele. E pênaltis, né, com o Boto e Ibape, né? E o técnico Felipe Luiz. Na prorrogação, contra o Liverpool. Foi roubado em outro. Sim. Outro, porra, não gosto de nem conversar, sabe por quê? Como eu não sou dirigente do departamento de futebol do clube e eu não tenho um compromisso direto com o resultado, então não parece ser desculpa. Mas o Romeno, que apitou o jogo, Romeno é ladrão, vagabundo e foi para operar o Flamengo. Olha e aí. depois a gente foi saber que o Romeno passou 2, 3 anos apitando na Arábia Saudita. Com 2 minutos de jogo, foi o Gerson com 2 amarelos. Não, é melhor que a gente já tem mais uma sensibilidade, experiência. Quando ele desce para ir pro vestiário dele, ele passa do nosso lado. A gente teve que pagar uma multa lá, porque xingamos ele bastante. E você sabe, o cara passa, podem me xingar à vontade, mas já foi. Um ponto é o seguinte, o Flamengo poderia ter jogado melhor, poderia ter se preparado melhor, poderia ter... Que loucura esse desabafo aí do Braz, hein? Porra, eu gosto do Braz, cara, ele fala mesmo, cara. Disse que o árbitro lá, o Romeno, é ladrão, vagabundo, que passou assim, agora já foi. Olha que loucura, velho. Olha que loucura. Aquela expulsão do Gerson. O Flamengo foi operado. O Braz está falando pela primeira vez sobre isso. Basticast, quem quiser ver a entrevista completa aí. Porra, Braz, obrigado por abrir o jogo aí, cara. Obrigado, hein, Braz. Para quem acha que o Paparazzo defende a gestão atual e não gosta do Braz, não, tô parabenizando ele aqui. Parabenizando ele por falar. E parabenizando ele, que foi um dos poucos políticos que diziam que respeitavam o Flamengo e que pediam apoio da torcida do Flamengo, que foi lá assinar o negócio lá da questão do esporte amador, que valor que pode chegar a 250 milhões por ano. E aí, um monte de gente que usa o Flamengo para ganhar voto, né? Um monte de gente. Eu quero saber se o Bandeira de Mello assinou isso aí, que falaram que não assinou. Falaram que não assinou. Falaram que o Eduardo Bandeira de Mello não assinou o negócio que prejudica o Flamengo, tá? O Braz eu sei que assinou. O técnico A ou B, não estou aqui querendo abdicar dos erros. Isso é uma outra questão. Agora, tira isso tudo. O Romeno é ladrão, foi lá roubar a gente, estava mandado. O presidente da CBF não estava nesse jogo. Tinha compromisso com A, B, C. Eu não quero saber do compromisso. Uma estreia de um time brasileiro num Mundial, o presidente da CBF tem que estar. A CBF não quer saber, Braz, do Flamengo. A CBF não quer saber do Flamengo, Braz. Olha aí, ó, o Braz expondo a CBF, que o presidente não foi num jogo do Flamengo importantíssimo no Mundial. Isso é uma vergonha. Tem que expor mesmo. Braz, parabéns por expor a podridão que fizeram com o Flamengo. Não só o árbitro que foi colocado na partida do Mundial, como também a questão da CBF não estar presente, tá? Mas depois, ainda pequeno... Aquele falando que virou gandula para não ser expulso da Gávea e tal. Depois a gente repercute isso aqui. Mas é isso, meus amigos, tá? A gente tem aqui para vocês informações para trazer mais aqui. Hoje é aniversário aí do Leonardo Jardim. Parabéns para ele. Vamos arrumar o time, né, professor? Né, mister? Vamos arrumar esse time aí. Parabéns para você. Parabéns, né? Mas tem que arrumar esse time, né? Tem que arrumar esse esquema aí, tá certo?